aqui eu quero mostrar para vocês uma matéria que saiu agora há pouco, na Folha de São Paulo, falando que o Lewandowski, que era nosso ministro da Justiça, alertou em uma palestra à Polícia Federal para os riscos das tentações políticas ou ideológicas. Olha só, né, gente? Ex-ministro proferiu uma aula magna em curso para agentes da Polícia Federal e afirmou que a PF não pode abandonar a vocação técnica e legalista. E Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro da Justiça e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta segunda-feira que agentes da Polícia Federal não devem cumprir ordens legais e seria um grande risco aos servidores sucumbir às tentações políticas ou ideológicas. Ele ministrou a aula magna do curso de formação dos agentes no Teatro Arena de Brasília e exaltou o papel da corporação na defesa da democracia. Aí ele diz assim: um dos mais relevantes papéis desempenhados pela Polícia Federal nos últimos tempos, historicamente inusitado, foi a defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas, de forma estritamente técnica, disse o ministro. No discurso, ele também afirmou que a autoridade do policial não vem da arma que ele porta, mas sim da lei que ampara suas ações e que o maior risco para a Polícia Federal é sucumbir às tentações políticas ou ideológicas, abandonando a sua vocação eminentemente técnica e legalista sem citar eventos específicos. Aí tem o seguinte, né? O agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, foi condenado a 21 anos de prisão por atuação na trama golpista de 2022, assim como esse deputado Alexandre Ramagem, aquele fugiu dos Estados Unidos, que é funcionário de carreira do órgão e foi condenado a 16 anos pelo episódio. O Eduardo Bolsonaro, gente, também é escrivão da PF e réu do STF. Outro exemplo é José Fernando Honorato de Azevedo, policial federal aposentado, preso por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Aí ele diz: aqui vale fazer um lembrete importante. Embora os policiais federais tenham o dever de obedecer aos seus superiores hierárquicos, não são obrigados a cumprir ordens manifestamente ilegais, até porque atentariam contra o próprio Estado de Direito, afirmou o ex-ministro. Aí vocês vão falar assim, tá, beleza. E aqui, qual que é o grande ponto que a gente precisa comentar dessa matéria aqui da Folha, né? Claro que existe aí uma pitaio arrumando o cabelo aqui, que eu já entrei meio no pique do moleque doido. O que é importante a gente comentar sobre essa matéria? Eu sempre falo para vocês que nós precisamos separar as pessoas, os agentes que cumprem a sua determinada função da instituição que elas representam. Então, por que eu insisto tanto nesse assunto? Nós estamos num ano de eleição. Eu venho falando desde que eu entrei aqui na Folha TV de que este ano nós iríamos precisar lidar com mentiras, com fake news, com ataques diretos da extrema esquerda, que na verdade, né, total de 0 pessoas surpresas. Mas nós estamos vendo desde dezembro um ataque muito grande ao nosso campo, só que ele é feito de uma forma sorrateira, né? Então é um ataque que assim a gente não consegue identificar num primeiro momento se é um ataque ou não, né? Então nós ficamos ali naquela posição de será que é? Nossa, mas será que é isso mesmo e eu não estava sabendo? Então é exatamente esse o ponto, né? De que a gente precisa entender o que é real e o que não é. E por isso que eu comentei com vocês na sexta-feira. Às vezes eu trago aqui canais que não são manifestamente progressistas, porque eu preciso passar informação para vocês, mas a gente analisa junto aqui. A gente faz análise, mas é importante o quê? A gente entender, como eu disse para vocês. Se ficar provado, a minha opinião, que vale um cafezinho e você não pega um ônibus aqui em São Paulo, é de que o ministro Toffoli deveria, desde o primeiro momento, ter se declarado impedido do caso Master.
E ele está dizendo que vai morrer abraçado com o caso Master e o Fachin dando indireta, mas ao mesmo tempo defendendo a instituição STF. Então, aqui, por que eu trouxe essa da Polícia Federal? Porque não é porque o Alexandre Ramagem, que fez parte do Núcleo 1, que foi condenado a 17, né? Acho que é 17 anos pela trama golpista, e era um agente da Polícia Federal, e inclusive ele também utilizou das suas relações para deixar o país até ali meados da sua condenação, quando ela estava acontecendo em setembro. Isso não pode nos fazer crer de que a Polícia Federal perde a sua função por ter pessoas como Alexandre Ramagem. Jane, mas é difícil, tal. Gente, a laranja podre, o fruto podre, ele existe em todo lugar. O que a gente precisa entender é o Banco Central é uma instituição autônoma que deve, né, manter as rédeas do sistema financeiro nacional, que não é a economia, mas o sistema financeiro nacional. Assim como a Polícia Federal tem o poder de investigação e não deve obedecer a mandos e desmandos políticos ou ideológicos para cumprir essa função, assim como o STF. Então, o STF, ele também não deve cumprir mandos e desmandos, afinal de contas, nós temos a tripartição dos poderes no nosso país. Então, é importante que a gente, ao ler uma notícia falando de um ministro do STF, a gente precisa entender esse lastro. Então, aonde essa notícia está querendo chegar? Então, se é enfraquecer as nossas instituições, isso é muito sério. Então, nós temos que tomar cuidado nesse momento, que se um dos ministros fez ou deixou de fazer algo que é considerado crime, é considerado ilegal, que isso seja investigado. Mas que isso não nos faça desacreditar e falar, mas ali é tudo podre, mas ali é tudo ruim, ali nada funciona. A função do STF foi muito cumprida através do Alexandre de Moraes, se é que vocês me entendem, de restabelecer as nossas instituições e manter a possibilidade da democracia no nosso país. E dar o devido processo legal àqueles que foram condenados por ela. Então, a gente não pode jogar a criança fora com a água do banho. Já diria o meu querido Rogério Anitablião, um beijo para ele que sempre fala isso nas lives dele, a gente não pode jogar a criança fora com a água do banho. Então, eu trago isso para vocês para que a gente tem que refletir, tem que fazer a crítica, mas a gente não pode simplesmente bater nesses caras, porque eles estão ali como membros da nossa Corte Soberana. E não é por isso que a gente tem que defendê-los, mas também não é por isso que essa instituição deve ser totalmente desacreditada. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É isso, Lucas. A gente precisa separar as pessoas da instituição. Sempre falo isso sobre a PM, aqui o Lucas falando, a instituição é um lixo e precisa ser reformada. Policial é trabalhador. E eu falo muito disso. Que, inclusive, com relação à polícia militar, que aqui em São Paulo, vou molhar o bico, gente, ó. Quem quiser um cafezinho, quiser uma caneca, inclusive, do nosso canal, vocês que vão contribuindo nas lives com grandes quantias, às vezes de 20, 30 reais, sim, porque na nossa live 20 reais é bastante dinheiro, 50 e tudo mais, vocês ganham uma caneca, viu? A nossa caneca é 160 reais no Pix, mas aqueles que sempre contribuem, que sempre nos ajudam com a meta, eles recebem em casa. Lucas aqui não me deixa enganar, tem mais caneca que eu. Ô, Lucas, então, gente, bora lá através do superchat, dos super stickers. Então, o Lucas está falando aqui, a nossa PM de São Paulo, a gente sabe que aquele cara ali é trabalhador, todo mundo já conheceu um PM, uma mulher de PM, eu já trabalhei na ouvidoria da Polícia de São Paulo, que tinha tantos os policiais civis como os policiais militares que a gente lidava lá. É tudo trabalhador, é tudo gente que se for morta, a mãe chora.
A gente não está querendo aqui nem que os policiais sejam executados e nem os indiciados, os investigados, os flagrados. A gente não quer isso. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que parar para analisar. Entender como que o Estado age com relação a essas instituições. Então, que cada vez mais o STF tem sabatinas importantes, que essas pessoas sejam realmente verificadas, né? A famosa capivara puxada, para que a gente tenha que nós possamos ter ministros cada vez melhores, cada vez mais gabaritados, cada vez mais com as suas condutas ilibadas, e que não se permitam corromper por empresários, banqueiros e até mesmo pelos próprios políticos, porque a gente tem que falar sobre isso. E a gente precisa ser realista, porque isso já aconteceu em outros momentos da nossa história. E a gente tem que estar preparado para que, se nesse momento algo assim seja deflagrado, a gente não deixe de acreditar nas nossas instituições e que, principalmente, a gente não esqueça de que, se nós temos democracia hoje, é porque esses poderes conseguiram fazer com que ela fosse mantida. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!